Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando aqui neste lugar. Eu prefiro ser chamado de irmão. Irmão Fernando, eu costumo brincar, quem me conhece aí, não me chama de pastor, porque eu não sou pastor. Essas formalidades que a gente tem, presbíteros, diáconos, nós somos irmãos, né? Em Cristo somos todos iguais. Seguiremos aí essa jornada rumo aos céus e chegaremos juntos lá e abraçaremos o nosso Cristo ali como irmãos, né, todos nós, e desfrutaremos ali de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, né? Então, encontrando comigo aí, me chama de irmão, tá tudo bem, irmão Fernando? E aí nós vamos conversar e nos deliciar aí com a palavra de Deus. Eu acho que isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Eu quero te pedir que esqueça aí dos seus afazeres, esqueça aí que sextou, né? Pense aqui na palavra de Deus, pense em tudo que nós vamos conversar aqui nessa noite. Acredito que vai ser um bate-papo bem gostoso aqui, entre irmãos, falando dessa maravilhosa graça. A irmã trouxe aqui, Cris, essa introdução, e de fato é maravilhosa a graça, e é maravilhoso esse momento aqui. Não tira isso da sua mente. Cada dia que você desfruta na presença do Senhor é maravilhoso. E estar aqui nesta noite também é maravilhoso. Poder abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus aí no banco onde você está é maravilhoso, não tenha dúvida disso. Essa graça, ela nos permite fazer isso e nos dá esse privilégio de fazermos isso. Tantos que estão aí desejosos de ter um momento como esse, um lugar como esse, uma porta aberta como essa, estão morrendo aí de desejo, vontade de ter um lugar, estar como você está aqui hoje, desfrutando de uma alegria tão grande estarmos aqui, falando então dessa maravilhosa graça, né? Vamos ver se passa. Então joia. Está aqui minha família, eu trouxe a Lília aqui comigo na foto, minha esposa, e meus filhos, né? Uma escadinha que eu tenho lá em casa, eu costumo falar que eu tenho um bando. Hoje ter 3 filhos não é tão comum, né? As pessoas assustam quando perguntam, você tem filhos? Tem, eu tenho 3, né? Porque é incomum ter mais do que 1 ou 2 filhos hoje, né? Tem gente aí no passado, gente mais antiga aí, sabe, né? As pessoas tinham 12, 18, né? Quando você conversa com a sua avó aí, com pessoas mais antigas, eles tinham bastante filhos. Eu ainda sou dessa geração que tem 3 filhos, então tá aí a Lília, minha esposa, o Rafa, o mais velho, o Gui aí, o do meio, a Aninha, a Rapinha do Tacho aí, a caçulinha, então tá fazendo 9 anos esse ano. Sou bacharel em teologia, presbítero então, da Igreja Presbiteriana de Igarapé. Eu trago aí um abraço ali da igreja aqui para os irmãos. E estou hoje cuidando de uma congregação num bairro ali de Igarapé, um bairro chamado Santa Ana. Quem estiver ali em Igarapé, quiser nos visitar ali na congregação do bairro Santa Ana, vai ser um prazer receber os irmãos lá. Uma congregaçãozinha pequena, estamos começando com um trabalho lá, mas Deus tem feito maravilhas ali, operando maravilhosamente na vida dos irmãos. E tem sido um período de grande aprendizado para mim. Tem sido desafiador, né? Como os irmãos sabem aí, começar um novo ponto de pregação, um novo ministério num bairro, é desafiador, mas o Senhor tem dado graça, essa maravilhosa graça tem nos sustentado ali, para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Que os irmãos orem em favor da congregação no bairro Santa Ana, assim também como pela igreja presbiteriana ali em Igarapé. Quem estiver passando por ali, de repente está num sítio, eu sei que os irmãos gostam de passar um final de semana num sítio, né? Estiver ali em Igarapé, faça-nos uma visita lá também, vai ser um prazer receber os irmãos ali então em Igarapé. Eu quero começar com um texto, abra sua Bíblia então, a carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2 dessa carta então, carta que Paulo escreve aos irmãos numa cidade de Éfeso. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Mas o grande foco aqui vai ser dos versículos 8 a 10. Mas vamos ler então para que os irmãos possam entender todo o cenário, todo o quadro em que Paulo vai falar a respeito dessa maravilhosa graça. Vamos então começar a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: Ele vos vivificou, ou vos deu vida, conforme a sua versão aí, conforme a sua tradução. Então ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência,
Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares ou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E para que Ele fez isso? Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha só, você já conhece, eu creio que muitos dos que estão aqui conhecem bem esse texto, até de cor. É um texto que é bastante pregado, bastante ensinado nas igrejas, mostrando que a salvação que nós temos, essa maravilhosa graça que nós recebemos, ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Nós vamos discursar bastante a respeito disso aqui, mas qual que é o contexto, então, dessa carta? Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. A grande deusa Diana, eles tinham um templo, um enorme templo lá, essa deusa Diana, e a cidade, então, vivia em torno dessa divindade, vamos chamar assim, e muitas pessoas ganhavam, inclusive, dinheiro com as produções artísticas que eram feitas naquela cidade, e Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele vai pregar naquele lugar. E ali algumas pessoas se convertem, era uma cidade que tinham escolas, inclusive, de bruxarias, de artes mágicas, e as pessoas tinham livros, e vários livros ali, e eles consultavam esses livros para fazer as suas artes mágicas, as suas bruxarias ali, adorando, então, a essas divindades, sobretudo, a essa deusa Diana naquele lugar. E Paulo prega ali, e aquelas pessoas começam a ouvir o Evangelho, e o poder transformador do Evangelho, assim como fez com você um dia, transformou a vida de algumas pessoas ali. E eles começaram, então, a Bíblia nos diz, quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, vai conhecer essa história lá, Lucas registra para a gente, nos conta essa história, de que as pessoas começaram, então, a jogar os seus livros de bruxaria na praça, e queimaram livros extremamente valiosos, caros ali, dado o poder transformador do Evangelho. E aí aquelas pessoas que viviam, então, ganhavam dinheiro na produção ali daqueles santinhos, né, daquelas coisas que, assim como tem hoje, né, as pessoas vão para algumas cidades aí e ali compram, né, aqueles produtos que são produtos religiosos, levam para casa, terços, fitinhas, né, produtos ali para levar, colocar na estante. Assim também acontecia lá em Éfeso. Então aquelas pessoas começaram a perder dinheiro por causa daquilo e ficaram enfurecidos. Ali começaram a falar daquela situação com as outras pessoas e mover a cidade inteira contra Paulo e aos seus amigos que estavam ali também pregando o Evangelho. A Bíblia nos diz que as pessoas foram arrastadas, então, muitos sem saber o que estava acontecendo. Sabe quando você levanta e sai correndo que um monte de gente vai atrás? Já viu isso acontecendo? Né? As coisas acontecem assim, muitos que estavam ali não sabiam direito o que estava acontecendo, mas eles vão para o teatro. E a Bíblia nos diz que eles ficam ali por 2 horas gritando, deusa Diana, deusa Diana. Imagina você, 2 horas as pessoas gritando naquela cidade a essa deusa Diana, porque uma confusão se instaura ali por causa então da pregação do Evangelho e da transformação de vidas que acontece ali. Aqueles que foram transformados jogam os livros para serem queimados. Aqueles que não foram transformados fazem confusão na cidade. É mais ou menos isso que acontece hoje, né? Quando nós somos transformados, nós jogamos fora aquilo que nós percebemos que não vem de Deus e queimamos mesmo de verdade, né? Então era mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Paulo resgata então essa situação que outrora viviam aqueles irmãos ali em Éfeso, e fala para eles que eles estavam então mortos nos seus pecados, nos seus delitos, e Deus os vivificou. Deus é misericordioso com eles e traz vida para aqueles que estavam mortos ali. Eles não tinham condição alguma, então, de
transformar a própria vida, mas Deus, como Paulo escreve aqui, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós, e aí ele se inclui nessa história, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então essa introdução é interessante para você perceber que o Evangelho é esse poder que transforma pessoas apesar das pessoas. Apesar dos desejos, apesar da vontade, porque a vontade nos leva à morte, a nossa vontade nos leva a fazer o que é mal, a afrontar a santidade de Deus, que é o que aquelas pessoas estavam fazendo ali diariamente, afrontando esse Deus que é santo. E nessa vida pecaminosa em que aquelas pessoas viviam, Paulo fala para elas que elas estavam mortas. Elas não tinham a menor condição de viver uma vida com Deus, enquanto Deus não viesse, intervisse, e pela sua grande misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, transformasse a vida daquelas pessoas. Então esse é o contexto de Éfeso, o contexto então, daquelas pessoas para quem Paulo escreve essa carta, só para você ter um pouquinho aí de referência do que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas que recebem então essa carta e agora, pelo poder transformador do Evangelho, estão agora alegres, como nós cantamos aqui com alegria, porque fomos transformados. Eles também recebem essa carta ali com alegria, porque foram transformados pelo poder então transformador do Senhor. Mas nós vamos focar aqui em duas palavras, graça e fé, né? São palavras que você, inclusive, todo dia que chega aqui, olha para aquela parede, não é assim? E olha aqueles escritos ali, lembra do que Deus fez na sua vida e por que você está aqui, qual é a motivação da sua existência e da sua fé, da sua vida aqui em Cristo, né? Então vamos falar sobre graça e fé aqui nessa noite, começando então com somente a graça ou sola gratia, como você preferir. O que quer dizer então graça? Quando você olha lá no grego, aparece essa palavra lá, charis. E o dicionário Vime nos dá uma aula a respeito dessa palavra, e ele diz o seguinte, que graça, então, nesse contexto de Efésios, é uma palavra que representa aquilo que é dado pelo doador, ou a disposição graciosa e amigável de um doador, quando ele procede um ato benevolente. Olha só que interessante. Então, por parte daquele que doa, o que é graça? Por parte daquele que doa, é a disposição, então, graciosa e amigável, da qual, então, ele procede com esse ato benevolente, esse ato de bênção, que é esse ato, então, que ele nos dá gratuitamente na salvação. Grava isso, que você vai, então, lembrar disso aqui mais para frente. E olha só o que Paulo nos escreve aqui então aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, não é como nós lemos aqui. E estando nós mortos nos nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E aqui é um ponto interessante, porque estávamos numa condição de morte. Estávamos numa condição onde eu não conseguia fazer a vontade de Deus. Eu não conseguia dizer sim à mensagem do Evangelho. Quando a pregação é anunciada, quando Cristo é apresentado, quando alguém apresenta para você o Evangelho, você não consegue, eu não conseguia. Ninguém consegue falar sim a essa mensagem enquanto a graça não alcança. Por isso que Paulo enfatiza aqui, olha, vocês estavam mortos. Já foi velório. Já ou não já? Aquela pessoa consegue sair ali daquele caixão? Por si só? Lázaro conseguiria sair do túmulo sozinho? Aquele que estava morto, em que Jesus chega lá e ressuscita? Por ele mesmo ele não conseguiria. E essa é a condição que Paulo explica para os Efésios. Olha, na condição em que vocês viviam, e eu também estava assim, quando ele fala, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nossos pecados nos distanciam de Deus. A nossa vida pecaminosa nos distancia daquele que é santo. E Paulo fala para eles, olha, vocês estavam mortos, mas Ele nos deu vida. Então a vida que nós temos agora foi dada por Deus a nós, juntamente com Cristo.
E essa parte é interessante porque assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é essa esperança que eu e você temos de ter vida eterna. Entende isso? Por que você tem alegria no seu coração, o desejo de ir para o céu? Você chega aqui e canta, alegre, satisfeito porque Deus te transformou, porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, Paulo fala, não teria sentido nenhum nós estarmos aqui. Seria vã a pregação, seria em vão vivermos com a esperança de vida eterna, porque se Jesus não ressuscita, não faz sentido. Então, porque Cristo ressuscitou, e aí Paulo fala aqui que juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. A vida que nós temos é essa vida que nós recebemos juntamente com a ressurreição de Jesus. Entende isso? Por isso que é importante olharmos para Cristo como o homem que ressuscita em carne. Ele é trazido de volta à vida, e por isso que eu e você temos esperança, como Paulo fala aqui. Os efésios, aqueles homens e mulheres, bruxos, idólatras, que estavam naquela cidade, estavam todos mortos diante de Deus. O que restava para eles era a condenação eterna por causa dos seus pecados. Não porque Deus é injusto, mas por causa dos seus pecados, e assim também, consequentemente, por causa do meu e do seu pecado, nós estávamos mortos. E juntamente com Cristo nós somos ressuscitados, Ele nos deu vida, olha só. E aí o texto diz que Ele deu, entende isso, né? Você e eu não merecíamos, você e eu não queríamos, você e eu éramos inimigos de Deus, e Ele graciosamente te dá a vida, Ele te presenteia com a vida, Ele me presenteou com a vida. Aquele que não merecia, recebeu algo de graça. Não custou para você, não custou para mim. Recebemos da mão de Deus graciosamente esse ato benevolente. Por isso que ele diz então que com Cristo, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nós somos então ressuscitados. Eu vou trazer algumas citações aqui, preste bem atenção nessas citações, são irmãos nossos de séculos passados, né? Viveram algum tempo aí antes da gente. Alguns muito próximos ali da Reforma Protestante, 100, 200 anos depois, e que aquele amor, aquele calor, como aquele primeiro hino que nós cantamos aqui, estava ainda muito forte no coração e na mente daquelas pessoas, assim como está na mente e no coração de vocês aqui, em nome de Jesus, né? Não tem dúvida disso. Eles vão falar algumas coisas interessantes para a gente. Jonathan Edwards, você conhece bem, aquele que tem aquela célebre pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado, você já deve ter ouvido falar, se não, busque na internet, ouça essa mensagem. Ele diz assim, olha só, visto que a graça, ela vem primeiro de Deus, assim ela vem continuamente dele. Então, uma vez que ela vem de Deus, ela continuamente vem da parte de Deus, ela primeiramente vem dele e continua vindo dele, assim como a luz vem do sol o dia inteiro, tanto na aurora, ali ao despertar da manhã, como também por toda a manhã, e aí por todo o dia, essa luz que vem do sol, ela não tem fim. Não é assim que acontece. O sol abre ali de manhã, não sei se você gosta de acordar cedo, e ver ali o nascer do sol, né, ser despertado pela luz do sol. Aquela luz ela não termina, ela não acaba, porque ela está vindo continuamente do sol, assim a graça de Deus, na visão de Jonathan Edwards, que ela vem dele primeiramente, e continuamente ela continua vindo de Deus, ela não é sua. Entende isso? A luz não é sua, você não brilha por si só, mas você brilha, se é que nós brilhamos, é porque essa luz que nos clareia vem continuamente de Deus. Essa é a graça de Deus. Ela vem primeiramente dele, e ela continua e vai continuar clareando, iluminando você, vindo isso então de Deus. E toda a glória seja dada a esse nosso Deus. John Bunyan, conhece esse homem aí? Quem já leu O Peregrino? Aqui. Olha, para você que não leu, vou te dar uma dica. É um dos livros que você não pode morrer sem ler. Tá? Então, assim, primeiro a Bíblia, leia a Bíblia toda, algumas vezes ao longo da sua vida, e leia O Peregrino. Você vai se encontrar em diversas passagens, em diversos desafios e aventuras que o cristão passa ali ao longo da jornada dele rumo à mansão celestial. Então leia
o Peregrino. Então, o John escreve esse livro, ele é fantástico. Ele diz assim, olha, um homem pode inspirar, olha só que interessante. Um homem pode inspirar a sua própria alma com a graça, tanto quanto uma vela pode acender a si mesma com fogo. Quando apaga a luz, antigamente a gente acendia vela quando acabava a luz, hoje a gente liga a lanterna do celular, né? Você que conhece vela, que já acendeu vela ali quando acabava a luz na sua casa, você sabe muito bem disso. Se você não for lá e riscar o fósforo ou o isqueiro e acender a vela, ela não vai acender sozinha, né? Faça você o que for. Não adianta falar para ela, se acenda aí, ela não vai acender. E para John é isso, ele fala que, olha, um homem pode então inspirar a sua própria alma, tanto quanto então uma vela pode se acender a si mesmo. Eu e você não podemos trazer graça para dentro de nós. Está entendendo? Isso está fazendo sentido para você? Se isso não vem de Deus, de nós não vai vir. Você, quando primeiramente falou assim, olha, eu creio no Evangelho, eu entendi essa mensagem, eu agora acredito em Jesus, compreendi que eu sou pecador, entendo que eu preciso agora de Jesus para ser salvo. Não foi você que, pela sua capacidade intelectual, conseguiu raciocinar e compreender e fazer todas as conexões para que isso mudasse o seu entendimento e transformasse a sua alma e tirasse um coração duro de dentro de você e colocasse um coração de carne. Não foi você que fez isso. Não foi a sua compreensão da palavra de Deus, sua capacidade cognitiva, que transformou você de alguém pecador, morto, em alguém agora que vem aqui para a igreja e serve a Deus, e glorifica a Deus, e canta, e se emociona, porque nós fazemos isso, nos emocionamos, quando percebemos que Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o seu reino. Não é assim que acontece? Se você não se emociona com isso, pode ter certeza que tem alguma coisa estranha. Tem algo que não está certo aí nessa história. Porque quando você olha para o seu passado, eu faço isso, você deve fazer isso, e lembra de onde o Senhor te tirou, não há como não dar glórias a Deus e glorificá-lo pelo que Ele fez em nós. E John Bunyan está falando isso para a gente, olha, essa inspiração da alma não vem da própria alma, ela vem daquele que é superior à alma, daquele que criou a alma, daquele que transforma a vida da gente. Isso é graça. Entende? Né? Essa é a benevolência, esse é o ato benevolente daquele então que gratuitamente, graciosamente te abençoou e transformou a sua vida. O que significa então essa história de sola gratia quando olhamos então para a questão do mérito? Olha só o que Paulo fala ou escreve aos irmãos nossos lá de Roma, né? Romanos 11:6. Ele diz assim, olha, se é pela graça, já não é pelas obras. Então, se é por aquilo que vem de Deus, não é por aquilo que vem de mim. Se é pela graça, já não é pelas obras. Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, é como se ele estivesse falando algo óbvio para a gente, para aqueles irmãos de Roma. E é isso mesmo. Paulo está falando para mim e para você, olha, se é pela graça, então não é pelas obras. E aí, obra aqui entenda o seguinte, não é pela sua capacidade de fazer caridade, não é por aquilo que você faz até dentro da igreja, não é por cantar louvores aqui, ou por chegar aqui, dobrar o seu joelho e orar, não é porque você faz algo de importante ou de necessário para a vida das pessoas e consegue de alguma forma ajudar pessoas, não é porque você lê a Bíblia todo dia, tudo isso é obra, não é porque você jejua todos os dias, não é porque você tenta se santificar ou fazer a vontade de Deus, não é por isso. Mas você e eu fazemos isso porque Deus nos preparou para fazer isso, entende? Nós vamos ver isso lá no versículo, então, de número 10 da carta que nós lemos aqui aos Efésios. Não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, não seria graça. E se você ou eu tentarmos alcançar aí a benevolência de Deus, ou alcançar o coração de Deus por alguma coisa que façamos, ou por alguma coisa que intentamos fazer,
Isso não vai comover o coração de Deus, porque Ele sabe das nossas intenções, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a sua mente. E aquilo de bom que você faz dentro do Evangelho, aquilo de bom que você faz dentro da igreja, Deus já havia preparado na eternidade para você fazer. Até aquilo que nós fazemos de bom veio de Deus, né? Então, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Como é que isso tudo é entendido, então, na teologia? Os nossos irmãos reformadores, quando olhavam para o contexto da igreja, naquele momento em que eles viviam, e a igreja atormentando a vida das pessoas, e ensinando para aquelas pessoas que elas podiam comprar passagem para o céu, que elas podiam comprar ali a sua estadia na glória, que elas podiam tirar um parente lá do sofrimento, do purgatório, comprando indulgências, comprando as coisas, ou enriquecendo a igreja, né? Trazendo aquilo que vocês ouviram ontem na palestra do pastor Jonas, né? Eles viviam naquele contexto, eles começam a olhar para as escrituras e não, está tudo errado. A graça é que é o meio de salvação, não é a minha obra, não é aquilo que eu faço, então, dentro da igreja, no meio evangélico ou no meio cristão, como eles viviam ali, mas ela vem de Deus, ela não está vindo de mim. Então, a graça de Deus é o meio, então, para eu alcançar a vida eterna. Não são as indulgências, não são aqueles donativos, não são as doações que eu faço, não são as minhas obras, não é a minha santificação que vai me levar para o céu. E muita gente confunde isso, sabia? Até hoje, dentro de algumas igrejas reformadas, as pessoas, quando você questiona, ou quando você pergunta, elas, não, eu estou me santificando, porque quem sabe Deus vai ter pena de mim, ou quem sabe eu vou alcançar ali, de alguma forma, a Deus quando estiver lá diante do Senhor, para ser recebido por Ele. E aí, quando nós olhamos para a Escritura, ela diz que nós só conseguimos, ou só entramos num processo de santificação porque nós somos regenerados, porque nós somos transformados, porque a graça nos alcançou. E por isso, então, nós conseguimos, agora vencemos, nós temos esse poder de vencer o pecado diariamente, porque aquelas correntes que amarravam a gente, que nos prendiam, fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como aqueles que estavam ali em Éfeso, nós fomos agora transformados e libertos dessa escravidão para servir a Deus. E fazemos isso nesse processo de santificação porque já fomos regenerados, porque já fomos transformados, porque já fomos vivificados. Ele já nos deu vida pela sua graça. É por isso que você consegue deixar de pecar. É por isso que você é incomodado pelo Espírito Santo para pedir perdão para o seu irmão. Percebe isso? É por isso que quando você faz algo que você claramente tem certeza que está errado, segundo as Escrituras, no outro dia, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe. Porque você está sendo ali incomodado pelo Espírito Santo que já habita em você, porque agora você é vivo. Você não está morto mais, pela graça de Deus. Então nós vemos aqui os nossos irmãos dizendo que a graça é um meio de salvação, porque é pela graça que sois salvos, como Paulo escreve aos Efésios. A graça como atitude divina para com o homem. Lutero e Calvino argumentaram então que o homem tem até a habilidade de fazer boas escolhas. Olha que interessante isso. Mesmo após a queda. Mas a sua vontade é tão distorcida a parte da graciosa intervenção de Deus, que esse homem e essa mulher só escolhe o que é mal. Na sua capacidade de escolher, você, morto, como Paulo escreve aos Efésios, não tem a menor condição de escolher fazer o que é bom. Fernando, então nós não temos livre arbítrio. Eu não consigo arbitrar, então, no meu intelecto aqui, na direção de Deus e no meu coração servir a Deus, enquanto Deus não transforma a minha vida? Sim, é isso. Então, a próxima vez que você olhar para aquela pessoa que está pisando no seu calo, lembre-se disso, olha, Deus ainda não o transformou. Ele só faz essas escolhas más porque ele é naturalmente mau. E ele pode querer tentar, mas não consegue, porque as suas escolhas são sempre más.
Porque ele não está vivo. Ele está morto. E estando morto, ele só vai na direção do túmulo. Ele não consegue ir na direção da vida. É só aquele que está vivo que consegue fazer a vontade de Deus. Então grave isso, né? A escolha daquele homem e daquela mulher, a parte da graciosa intervenção de Deus, ou seja, enquanto Deus não intervém, enquanto Deus não faz ali a sua vontade na vida daquele a quem ele escolheu, ele não consegue escolher o que é bom, ele só consegue escolher o que é mal. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz isso, que aqueles que são orientados pelo Espírito de Deus, eles fazem a vontade de Deus. Aqueles que são guiados pela carne, ele não tem poder de fazer a vontade de Deus. Ele não consegue fazer a vontade de Deus. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito. Somente aqueles que já receberam o Espírito Santo pela graça de Deus. E tem um outro ponto interessante, que a graça, ela não elimina a obediência. Aí a gente entra agora, puxa, e agora nessa visão então de vida, após ter sido então transformado, regenerado pelo Senhor, como é que eu vou viver? A graça então, ela não elimina sermos obedientes ou buscarmos obedecer à vontade de Deus, antes ele a torna imperiosa. Conhece essa palavra? Já ouviu essa palavra? Eu vou trazer o significado dela aqui para você. Olha só, o que é imperioso? Que manda ou domina com autoridade, sem admitir concessões. E olha que coisa interessante isso. Deus salvou, ele regenerou pessoas que não mereciam o céu. Está claro para você? Nós não merecíamos a salvação, porque estávamos mortos por causa do meu pecado. Deus seria justo em mandar todos nós para o inferno, porque todos pecaram. Conhece? Romanos 3:23, né? Todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus, certo? E depois então que fomos regenerados, transformados pela graça de Deus, ele exige e não admite concessões, que andemos então agora em novidade de vida. Uma vez que eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, uma vez que nós fomos transformados, já fomos regenerados e entramos agora num processo de santificação, Deus exige de nós sermos santos. Então não é que é pela graça que eu sou salvo, que eu vou andar da forma como eu quiser. Não é que é só pela graça que eu sou salvo, não pelas obras, que eu vou fazer só a minha vontade. Não é que eu fui alcançado pela graça sem mérito nenhum em mim, que eu vou viver uma vida aqui sem olhar para Deus como santo e querer ser santo como Ele. Muito pelo contrário, Ele mesmo nos orienta, olha, sede santos, porque eu sou santo. Você vai ler a sua Bíblia aí e vai ver que a maior parte do texto bíblico é orientação para você como viver aqui em santidade. Você vai pegar a lei, Antigo Testamento, você vai ver ali a vontade de Deus prescrita na lei. Aquilo que Deus diz, faça isso, faça aquilo, faça... Não é assim que está lá? Aquele que não fizer isso tem as consequências, não é assim que está escrito lá na lei? E quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, a coisa não muda. Jesus olha para a lei e nos instrui assim, olha, você tem que fazer a vontade de Deus. E toda a lei se resume em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E o próximo, como você mesmo. Então Deus nos chama a sermos santos, e você que já foi alcançado pela graça de Deus, sem mérito nenhum nesse processo, agora precisa andar em obediência ao Senhor. É não só importante, como é extremamente necessário andar segundo a vontade de Deus. Você precisa fazer a vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus, porque Deus te salvou para isso. E Ele exige de nós que sejamos santos. Olha só o que Paulo escreve aos Romanos.
pensando aí na nossa conduta diante da graça. Que diremos então? Quando ele está falando ali que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia muito pecado, Deus foi extremamente gracioso para conosco. E aí ele faz essa pergunta, Paulo escrevendo aos Romanos, é como se ele estivesse fazendo um diálogo ali, conversando com o interlocutor imaginário, e ele faz perguntas e ele responde. É tão interessante a forma como ele dialoga com a gente nesse texto, e ele pergunta, olha, que diremos então? Continuaremos no pecado então para que a graça aumente ainda mais? Aí eu vou perguntar para Paulo, então, já que é pela graça, onde tem muito pecado, tem muita graça. Onde então eu peco muito, Deus me ama muito, porque Ele me perdoa os pecados. Paulo fala, não. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? É como se Paulo estivesse fazendo assim, eu não estou entendendo essa pergunta, não faz sentido nenhum essa pergunta, como é que você vai continuar pecando uma vez que você já morreu para o pecado? Me ajuda. Paulo então escreve essa carta aos Romanos, dizendo para eles, olha, é importante agora, uma vez que estamos vivos, vivermos uma vida santa. Por isso que a graça ela é também imperiosa. Ela não é só o ato benevolente de Deus que nos dá vida gratuitamente, como também exige de nós, uma vez que fomos alcançados por essa graça, andarmos em novidade de vida. Lembra de Paulo falando, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Olha só. Essa vida que agora eu vivo por Cristo. Sabe, quando você e eu fomos alcançados pela graça, é como se estivéssemos então saído de uma prisão e agora tentar recuperar o tempo perdido. Eu estava preso, eu não conseguia ver a luz, eu não conseguia ver a minha família, eu não conseguia estar com os meus filhos, eu não conseguia desfrutar da vida e agora eu posso. Imagine você num momento como esse. É isso que aconteceu com a gente, agora eu posso desfrutar de uma vida com Deus, agora eu estou livre para viver a vida com Deus, agora eu tenho poder de viver a vida com Deus, para encontrar com o Senhor na glória. E Ele disse para nós, olha, de modo nenhum você tem que continuar no pecado, porque a graça superabundou na sua vida. Porque você já morreu para Ele. E aí quais são então as exigências da graça? E olha só que trouxe 3 exigências aqui para a gente pensar. Primeiro, a graça então, ela nos capacita a entregar a alma aos cuidados de Cristo. Como assim? É que a graça me capacita, me dá esse poder, essa liberdade, então, de entregar a alma aos cuidados de Jesus. Jesus, quando ora, quando você abre o livro de João, no capítulo 17, você vai ouvir a oração de Jesus ao Pai, pedindo pelos seus discípulos, e ele pede também por aqueles que ouviriam a mensagem do Evangelho e no futuro iriam crer então em Jesus. Eu olho para aquela passagem e vejo Jesus orando por mim e por você, pedindo ao Pai que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Não é assim que ele fala? Ele nos chama a confiarmos nele como uma criança pula. Quem tem filho aí sabe disso. Se põe a criancinha aqui pequenininha e fala, vem no colo do pai, vem no colo da mãe, ele pula, não é assim? Depois a gente perde essa coragem quando a gente cresce. Mas a criança, ela se entrega completamente ao colo do pai, ao colo da mãe. Ele não tem medo da altura, que é o dobro da altura dele quando está no colo da gente. Mas ele se entrega e se aconchega no colo da gente, porque ele sabe que ali ele tem consolo, ele tem conforto, ele tem acolhimento. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesse momento de graça. Olha, entregue a sua alma aos cuidados de Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não é assim que Jesus disse? Fique alegre lá quando você vai ver Jesus
pregando aquele sermão chamado Sermão da Montanha, lá falando das bem-aventuranças. É tão legal quando Jesus começa a falar que felizes são os pobres, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, não é assim? E aí você vai ficando feliz, eu tenho sede e fome de justiça, eu sou feliz mesmo, eu sou bem-aventurado, feliz aquele, e aí ele vai falando, e ele depois no finalzinho ele está falando, olha, felizes são vocês, quando vos perseguirem. Aí você, opa, peraí, injuriarem, e mentindo, disserem todo mal a vosso respeito por minha causa. Ele fala assim, olha, exultai-vos e alegrai-vos, grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Entregar a alma para Jesus, entregar a vida para Jesus, aos cuidados dele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Isso é a graça que faz com a gente. Se não fosse a graça de Deus, nós teríamos medo. Se não fosse a graça de Deus, nós não enfrentaríamos a morte por causa do Evangelho. Esses homens aqui que escreveram essas cartas, os apóstolos de Jesus, foram todos assassinados, gente. Das formas mais difíceis de morrer, arrastados, crucificados, queimados, decapitados. Quem consegue viver uma vida assim, sendo perseguido, com receio da morte e morrendo por causa do Evangelho, se não é pela graça de Deus? Imagina. Eles só foram capacitados a isso porque eles tiveram essa capacidade aí dadas por Deus, a graça de Deus, então, que os capacitou a entregar a vida, entregar a alma aos cuidados de Jesus. Pense nisso. A aceitação da cruz é uma outra exigência, então, da graça. Nós só aceitamos, compreendemos o que Jesus fez na cruz a nosso respeito, o lugar que ele toma na cruz, que era meu, que era seu, por causa da graça. As pessoas conhecem a história de Jesus, principalmente em países ocidentais como o nosso, que fomos desenvolvidos aí por causa de uma cultura cristã, não é? As pessoas conhecem a história de Jesus. Eles sabem que um homem foi crucificado. Qualquer um na rua que você sair perguntando aí, minimamente vai te explicar como é que foi o negócio. Como é que foi essa história. Agora, poucos são aqueles que entendem o que estava acontecendo ali na cruz e quais as implicações daquele momento na vida daquele que crê. Entende? Então a graça nos capacita a aceitar a cruz, a entender que eu e você devíamos estar lá, e ele foi ali no nosso lugar. O Jesus homem toma o meu e o seu lugar como representante da raça humana, como o único que poderia ir àquele lugar e tomar o nosso lugar ali na cruz. E isso é a graça de Deus que faz na sua vida, entender essas coisas, compreender a morte de Jesus, compreender o significado da cruz. Não é outra coisa que faz isso, não é um pastor intelectual, não é um teólogo muito bom, não é uma revista muito bem elaborada da escola dominical, mas é a graça de Deus que faz isso na sua vida. As outras coisas são instrumentos de Deus para que essa graça te alcance. E Ele também nos convoca a seguir e prosseguir no caminho cristão, está vendo? Essa graça, então, ela convoca eu e você a prosseguir essa jornada e a continuar seguindo rumo à mansão celestial, porque agora fomos capacitados, então, pela graça. Até aqui, fez sentido para você? Vamos ver então um pouquinho aqui sobre a fé. Ou somente a fé. Sola fide. O que isso significa? Você conhece bem o texto lá de Hebreus. Quando alguém pergunta para você que é crente aí, fala, o que é fé? Você vai lá em Hebreus, pega a colinha, não é? Olha, fé é a certeza daquilo que se espera. A convicção das coisas que não se veem, né? A Bíblia é muito... nos ajuda demais, né? Com essas compreensões das coisas. Graças a Deus que nós temos um texto. Graças a Deus que Ele preservou esse texto para que pudéssemos então compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E o escritor aos Hebreus diz então que a fé é a certeza das coisas ou de coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem.
E aí, quando nós traduzimos aí para o português essa palavra certeza, lá no grego é upostase. E o que significa isso? É como se fosse a fundação de uma casa. Quem já construiu casa aí? Ou quem já acompanhou a construção de casa? Quem já sofreu com isso, né? As pessoas falam para você assim, olha, faça um alicerce muito bom, não é? Preocupa com a fundação. E aí você gasta dinheiro com a fundação, você não vê nada de casa. Você só vê dinheiro entrando pro buraco, não é? E de repente o dinheiro, metade do dia da casa foi embora e não saiu do lugar. Mas você estava ali preocupado com uma boa fundação. Porque depois você pode construir 1, 2, 3 andares ali para cima, que o negócio está bem estruturado, bem alicerçado ali. Né? Fundação profunda, que vai lá na pedra, numa rocha firme. E essa certeza, então a palavra certeza, ela é traduzida assim nesse sentido, trazendo para a gente essa ideia de algo muito bem estruturado, sólido, que não se abala, entende? Então a certeza é aquela estrutura muito bem firmada, muito bem consolidada, que nos mantém firmes, que nos mantém então alegres, satisfeitos e nada te tira disso. Isso é a fé. Essa estrutura sólida, firme, que te mantém então no caminho do Senhor, que te mantém perseverante, que te mantém atuante e que te mantém alegre, feliz na graça de Deus. Isso é a fé. Isso que é certeza. Isso que é convicção de coisas que não se veem. Quem já viu Jesus aí, ressurreto? Quem sente que Jesus está aqui? Porque nós temos a graça de Deus. Ainda que nós não o vimos, nós o amamos, como Paulo escreve. E isso é fé, é certeza, é convicção de que Jesus está no céu. Estevão estava tão convicto, primeiro mártir que a gente tem registro na igreja, né, na história da igreja, de que ele ia para o céu, que as pedras estavam chegando e batendo nele, que ele olhava para o céu e vendo os céus abertos. A Bíblia o tempo todo vai falar de Jesus sentado à direita de Deus, não é assim? E naquele momento Jesus está em pé. Estevão relata, eis que vejo os céus abertos, e falando para você, o céu está aberto, gente. E Jesus está em pé, à direita do Pai, como se estivesse ali numa posição, agora vem, filho. Ele estava para morrer e não sentindo mais as dores das pedras, dizendo ali para aquele que o receberia, dizendo ao Pai, olha, perdoa-lhe. Perdoa essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo, dada a convicção dele que ele ia entrar no céu. E tendo essa visão maravilhosa do Cristo ressurreto, Jesus homem, à direita de Deus, dizendo ali, vinde a mim, meu filho. É onde ele está intercedendo por você, intercedendo por mim, à direita de Deus. Isso é maravilhoso. João Calvino, conhece esse personagem importante na história da Reforma Protestante? Ele diz aqui que a fé é a principal obra do Espírito Santo em nossa salvação. O que o Espírito faz na sua vida? Aquilo que Jesus disse lá em João. Eu vou enviar o Consolador. E ele vos fará lembrar das palavras que eu vos tenho anunciado. Quem está fazendo isso no meu e no seu coração é o Espírito Santo. Essa fé que nós recebemos não vem de nós, é dom de Deus. É Ele que deu a fé para você, é Ele que faz você crer. A principal obra aqui na visão de Calvino, do Espírito Santo na vida do crente é proporcionar fé, é produzir fé. E a fé que você e eu temos em Jesus foi Deus que deu, meu irmão. Ela não veio de você, ela não veio de mim, mas ela veio de Deus. E é obra do Espírito na sua vida. Por isso é graça. E por isso é maravilhosa a graça. Porque de fato é maravilhoso sabermos que Deus tem cuidado de nós, que Ele que produz salvação em nós, que Ele que produz fé em nós, e que Ele que nos dá essa certeza sólida, esse alicerce firme no qual nós estamos firmados, de que nós somos cidadãos dos céus e vamos morar com Jesus. É essa graça maravilhosa que nós recebemos do Senhor.
e ela é um instrumento. A fé, então, ela é esse instrumento de Deus na justificação. Olha só o que Martim Lutero escreve. A substância da fé, olha que interessante essa palavra. A substância da fé é a nossa vontade. Então, a nossa vontade é a materialização da fé em nós. Seu modo é que abracemos a Cristo pelo divino instinto. Sua causa final é seu fruto, que purifica o coração, nos torna filhos de Deus, e com isso nos traz a remissão dos pecados. Olha que interessante, alguém como ele, ter essa compreensão, e a gente está 500 e alguns anos lendo escritos desse homem. Isso aqui é o poder de Deus que transformou a vida dele. E que é o mesmo poder de Deus no século XVI, que transforma a vida de homens como Martim Lutero, que transforma a vida da sua casa, da sua família, a sua vida, a minha vida. É o mesmo poder de Deus, transformador, que direciona a nossa vontade agora e purifica o nosso coração e nos torna filhos de Deus, para a glória do Senhor. Olha só como Paulo conclui a sua fala, o seu argumento lá em Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Não é a caridade, não é o seu bom proceder, mas a justificação, transformar alguém em justo, um réu confesso, com todas as provas contra nós, em alguém agora justificado. Isso vem de Deus, isso não vem de nós. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. Calvino, lá nas Institutas, no livro 3, ele escreve assim, olha, portanto, podemos obter uma definição perfeita de fé, se dissermos que ela é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco. O que é a fé na visão de Calvino? Como ele define? É esse firme e seguro conhecimento da divina benevolência para conosco, fundado sobre a veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Não só é revelado à nossa mente, mas também é selado em nosso coração mediante o Espírito Santo. E não tenha dúvida que ele está lembrando aqui de Paulo quando escreve aos Efésios. Fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da propriedade de Deus, você e eu. O Espírito que habita dentro de você, que habita em nós, é o selo que garante a propriedade exclusiva de Deus para a vida eterna. E isso é graça. E essa fé que nós temos, por definição de Calvino, é esse firme e seguro conhecimento dessa benevolência divina em nossa vida. E aí tem um esquema lá de Paulo falando aos Efésios, no versículo 8, que ele diz assim: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, isto não veio de vós, é dom de Deus. A gente faz essas perguntas, e isto que ele está dizendo ali é a fé? Ou é a salvação? Ou as duas coisas? O que você acha? Pode dizer, pode falar aí. Depois de tudo que nós vimos aqui. As duas, né? A fé foi produzida em você para crer em Cristo, para olhar para a cruz de Cristo, encontrar nela o escape para a sua vida pecaminosa. Isso foi Deus que colocou em você. É isso que Deus põe em nós, trabalhando em nós, os eleitos do Senhor, para transformar a nossa vida e nos dar essa firme convicção de que nós somos salvos. E estamos caminhando atrás de Cristo, sendo Ele o bom pastor, aquele que guia as ovelhas, aquele que conduz as ovelhas, e nós ouvimos a sua voz. Não é assim que Jesus diz? Quando Ele é questionado por aqueles que estão ali diante dele, e pergunta para Ele: é você mesmo
Fala abertamente se você é o Cristo. E Jesus fala para eles assim: eu já falei. E vocês não creram. Mas vocês não creram porque vocês não sois as minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Essa firme convicção de que nós somos ovelhas de Jesus e caminhamos por aqueles caminhos que Jesus preparou para que nós andássemos neles. Quem nos deu isso foi o próprio Senhor, e a fé que nós temos, ela vem em nós, ela é produzida em nós por causa da salvação que nós temos em Jesus. Então, tanto a salvação, a regeneração, a transformação de vida, foi Deus que te deu, assim como a fé para crer, então, em Jesus e no poder transformador do Evangelho. Quando olhamos, então, para essa história toda, nós vemos que nós não temos mérito nenhum na salvação. E por que nós não temos mérito? Porque qualquer que seja o tipo de espiritualidade, ou barganha com Deus, ou fazer alguma coisa para tentar fazer a vontade de Deus, e receber a benevolência de Deus, então por aquilo que nós fazemos, isso é um erro, porque nós vimos aqui que aquilo que nós recebemos, enquanto salvação, enquanto em fé, foi produzido em nós por Deus. Então, por que não posso caminhar espiritualmente, pensando que tenho, ou mereço alguma coisa então de Deus? Primeiro, porque não se harmoniza com os conceitos bíblicos e teológicos de fé e graça, como nós vimos aqui. Segundo, porque nos influencia e encoraja a uma falsa adoração. Não se adora o Deus verdadeiro quando pensamos na salvação por mérito, quando não compreendemos a graça. Exalta o ser humano em detrimento da pessoa de Deus, coloca o ser humano no centro. Coloca o homem no centro. Quando achamos que merecemos receber alguma coisa de Deus. Promove orgulho e autojustificação. A graça faz exatamente o contrário. Quebra o orgulho, quebra a autojustificação. Destaca o culto de nós mesmos. E por fim, não glorifica a Deus, como Paulo claramente orienta: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então não venha você para a igreja, ou não viva você no Evangelho, fazendo ali ou vivendo a sua vida com Deus, pensando que merece alguma coisa de Deus, porque isso não exalta a Deus, não glorifica a Deus. Muito pelo contrário, isso exalta a pessoa do ser humano e não a pessoa de Deus. Então pense nisso, na sua família, sua igreja e na sociedade. Como é que você aplica essas coisas, esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui nessa conferência, na vida da sua família, na vida da igreja e na sociedade? Olhe para as pessoas com o mesmo amor que Deus olhou para você. A próxima vez que você olhar para alguém fazendo mal a você aqui, lá de fora, ou até aqui dentro da igreja, pense em quantas vezes você desagradou a Deus. A próxima vez que o teu filho te desobedecer, ou que a tua mãe, o teu pai não fizeram a sua vontade, pense quantas vezes você estava como aquelas pessoas ali em Éfeso, fazendo a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E como Deus foi gracioso, amoroso, como disse Paulo aqui, pelo seu riquíssimo amor, pela sua grande misericórdia para conosco, nos deu vida, pela graça sois salvos. Olhe para as pessoas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e entenda que elas estão vivendo a vida que o pecado as induz a viver, e ela faz o que faz, como você fazia o que fazia, por causa das amarras do pecado na sua vida. E se não fosse Deus, graciosamente, tendo transformado a sua vida, você estaria fazendo as mesmas coisas. Fale para os seus filhos, inculque isso na cabeça dos seus filhos, como o livro de Deuteronômio nos orienta, seja dormindo, seja levantando, seja ao deitar, seja caminhando, escreva na casa, escreve igual aqui na igreja, nas paredes da sua casa, para que você lembre sempre da vontade de Deus e possa falar para os seus filhos disso.
Venha viver a vida da igreja, viva a vida na igreja, pensando como Deus tem transformado e tem sido gracioso com você e tem te mantido aqui para fazer a vontade dele, não a sua. E em sociedade, no seu trabalho, na escola, seja onde for, faça a vontade de Deus, busque glorificar a Deus, entendendo o seu papel ali, a vontade de Deus para a sua vida ali, uma vez que ele salvou você do pecado, livrou você do pecado, para ser sal na terra e luz nesse mundo, para dar tempero para essa sociedade pecadora, para iluminar as pessoas que estão perdidas, para exalar o bom perfume de Cristo, para parecer cada dia mais com Jesus em sociedade. Eu quero terminar essa palestra aqui com o compositor cristão Robert Robson, que diz assim: olha, ó graça, quão grande devedor, diariamente sou constrangido a ser, que tua bondade, como uma algema, ligue meu coração desviado a ti. Que seja esse o desejo do seu coração, o desejo do nosso coração, que sejamos algemados, de fato, pela bondade de Deus, ligando a nossa vida, o nosso coração pecador a Ele, para recebermos dele graça sobre graça, para que a nossa fé seja fortalecida cada dia, de forma muito sólida, na convicção de que somos seus filhos e viveremos para sempre junto com Jesus, por toda a eternidade, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te fortaleça em nome de Jesus, que cada dia te dê mais entendimento da sua palavra e convicção no seu coração que você é filho dele, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.